Boa tarde, Catielen, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? E você? Tudo jóia, graças a Deus. É um prazer receber você aqui e fazermos juntas uma entrevista sobre como foi, como que está sendo aqui para você entrar no curso do Papel para a Vida. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. E, gente, a Catielen é um grande exemplo aqui de quem está empreendendo e conciliando com o que já fazia, conciliando com o emprego que já tinha. Então, é bem bacana a história dela. Kati, já quero te fazer uma pergunta aqui para o pessoal te conhecer também. Quem é a Kati Ellen e o que você fazia antes de entrar no curso do Papel para a Vida? Então, Ellen era uma pessoa bem frustrada, né? Digamos assim, porque hoje em dia eu trabalho com nota fiscal, né? Uhum, Mas eu já empreendi uma vez, bem assim, bem no comecinho, quando eu vim morar em Rio Acima. certo. E, e aí não deu muito certo. Eu fiz com a minha família, né? Fiz com meus irmãos e não deu certo, algumas coisas não bateram e acabou que eu parei. Aí passou um tempinho, eu resolvi, né, tentar novamente. E nisso, eu levei um golpe, né, no Instagram e isso me deixou muito triste, muito chateada. Eu fiquei assim, sem chão, né, porque eu perdi um bom dinheiro que eu estava guardando realmente para poder estar ali Sim, empreendendo novamente. E aí eu tomei birra de empreender. Fiquei assim, desesperada. Eu não podia nem o meu marido não podia nem falar, tentar, tipo sim. assim, falar comigo. Não, tenta mais uma vez. Eu já ficava assim, não quero mais. Então eu me frustrei muito e por isso eu não quis mais mexer. Entendi, bacana. E qual que era a sua maior dificuldade naquele momento, ali depois que você viu que tinha o curso? Como que foi? Como que você chegou até nós aqui? E qual que era a sua maior dificuldade naquele momento? Então, quando naquele momento eu fiquei assim, bem frustrada, né? Que eu já estava bem frustrada e eu Uhum. não tinha vontade mesmo, não tinha vontade, nem estava mais com desejo disso. Uhum. E eu já estava falando, não, eu não quero isso, Deus. Só que, de todas as formas, tudo levava a isso. De algum Sim. jeito, eu não sei explicar. E eu estava passando, eu já tinha começado a te seguir no Instagram, né? E tava lá passando um Reels, né? E eu assisti, que foi A Vida Não é um Morango, né? Foi o vídeo. E nisso eu prestei atenção, né? E eu te mandei mensagem, e você entrou em contato comigo e conversando, me contando, né? Mais ou menos, né? Como era, que Uhum. eu nunca ouvi falar. Tipo assim, eu já ouvi falar, mas eu não nem fazia ideia do que seria uma mentoria, né? Uhum. E com isso, quando você me mandou mensagem, quando você me ligou, eu fiquei assim, com o pé atrás. Você falou para mim, explicou direitinho, mas eu ainda ficava assim, não sei não. Falei assim, né, vou conversar com meu marido, conversei com ele, né, assim, mas eu não tava muito afim, não. Porque, né, a gente, como eu já Uhum. tinha levado um golpe, não que você iria me dar um golpe, Uhum. mas eu estava muito frustrada. Eu Sim, estava assim, muito, muito frustrada. Então eu pensei, não quero. Naquele dia a gente conversou sobre as coisas, sobre o que eu fazia, né? Que era sobre nota fiscal, mas nota fiscal é uma coisa que eu faço, eu gosto de fazer. Só que não é aquilo que, não é o desejo do meu coração, não é uma sim. coisa que eu quero para minha vida, nem viver assim para sempre, não é. Eu quero ter meu próprio negócio. Eu sempre quis, mas estava frustrada naquele momento. Uhum. Aí foi passando os dias e Deus veio falando comigo, né? Deus falando, vai, manda mensagem, né? Tá. Aí fui te mandar mensagem. E aí foi onde tudo começou, né? E, nossa, foi uma benção, porque Que bom. foi uma coisa de Deus mesmo. Porque eu não me enxergava mais fazendo, empreendendo, não tendo meu negócio, não, achei que meu sonho tinha acabado ali, naquele dia que Sim. eu levei o golpe e acabou. Mas aí, né, a gente foi tendo aula, fui também tendo.
alguns exercícios que, né, alguns eu fiquei bem travada, assim, né, mas graças a Deus deu tudo certo e eu tô aí, né, fazendo, continuo exercitando mesmo Sim. depois de um tempo e eu tô muito feliz agora que a Catiele daquela ligação não é a mesma de hoje, né, porque dava para ver no meu rosto tanto que eu tava frustrada, o quanto que eu tava triste e desanimada demais. Com E hoje em dia certeza. eu não tenho medo de empreender, não tenho medo de meter a cara, né, de quebrar a cara, não tenho medo, que eu sei que eu vou tentar novamente, se não der certo, e é isso. É isso. Isso é o que me motiva a estar aqui ajudando pessoas, porque as pessoas, todas as pessoas têm um potencial que está ali guardadinho. E às vezes as frustrações que a gente vai passando na vida, elas vão apagando esse brilho e até esse talento que Deus colocou na sua mão, você acaba enterrando por medo de se frustrar de novo. E a Katy Ellen, gente, ela ainda está conciliando aí o CLT com o empreender. E ela tem uma loja de roupa, né, Kati? Conta aí pra gente um Isso, pouco sobre isso, o que você está fazendo hoje. O que foi esse projeto que você tirou do papel, esse novo, que você tinha medo de começar? sim, é um sonho, né? Que agora eu tô vivendo, graças a Deus, né? E vocês. E Graças a Deus. o curso me ajudou bastante, bastante mesmo, né? É bom, eu gosto de falar assim, porque realmente, quando uma pessoa ajuda, a gente tem que, né, falar mesmo, porque eu tava realmente arrasada. Sim. E eu tenho uma loja feminina, vendendo roupas femininas, e chama Closet La Luna. E ali eu tô aprendendo, todos os dias eu aprendo uma coisa, porque gravar, né, provador, Muito mostrar a bom. peça, né, que não, antes eu não tinha essa direção, eu não fazia muito bem. Mas assim, tudo assim, pela minha cabeça, assim, mas agora eu já tenho, né, uma direção, sei o que, que eu tenho que fazer. Sim. E tá sendo muito divertido, tem hora que eu fico lá lendo meus vídeos, eu fico rindo. Eu morri, sempre gostei, né, de vídeos, tudo assim, mas eu tinha um pouco de vergonha, né, e aí eu fui tirando a timidez, né, fui perdendo a Sim. timidez, assim, aos poucos, e é muito bom, eu tô gostando muito da loja, eu quero muito um dia viver somente dela, porque, como você mesmo disse, né, eu concilio, né, e às vezes Sim. eu não tenho tanto tempo para um e tanto tempo para outro, então eu tenho que, né, ir conciliando, mas um dia, se Deus quiser, eu vou viver só da minha loja. Esse dia vai chegar, vai ficar gravada aqui essa Amém. entrevista e a gente vai voltar para contar. Esse dia Amém. vai chegar, Kati. E é muito interessante porque você falou aqui pra gente que você acabou tomando um golpe, né? Então, assim, era algo que já estava plantado no seu coração, empreender. E fala um pouco pra gente disso. O que você tinha tentado antes que não deu certo? Então, eu olhei, eu entrei no Instagram, para explicar como que foi o golpe, né? Uhum, Eu entrei no Instagram e ali eu vi, né, que vi uma loja, eu já segui essa loja há bastante tempo. Foi até uma uhum, surpresa para mim. E aí eu não tinha noção de nada. Fui, meti a cara, fui lá e conversei com o pessoal tudo direitinho e estava passando os dias. Nada das peças chegaram e eu fiquei assim bem preocupada. Eu falei com meu marido, ele preocupou comigo. Você sim. fez o Pix para eles, né? Tipo assim, eu Eita, fiz. Aí, não, eu não acredito que você pagou. Você fez nossa. o Pix para eles, eu falei, fiz. Ele, não, não é assim, amor. Conversou comigo e tudo mais. E aí, mas ainda assim, eu não queria mais mexer, não queria não. Mesmo Sim, depois dele ter conversado comigo e tudo mais, eu falei assim, não, não, não quero, não quero. Só que, sim, né, houve a mudança, né, com o curso, eu consegui enxergar muita coisa e eu já via maldade em algumas coisas, assim, né, no modo de falar, assim. uhum, Eu fui conseguindo ver algumas coisas e eu sabia que não era da forma que eu estava fazendo, então eu falei assim, então por isso que não sim. deu certo, né? Não tinha uma direção, né? Então, a Kate, ela ia fazer a mesma coisa que você está fazendo hoje, né? Você ia abrir uma loja de roupas naquela época. Sim, Só sim que, pode falar. pode falar. Era uma loja de roupas, sim. E na época eu não. E como eu falei, no, eu
consigo ver agora de uma outra forma, porque antes eu comprava roupas que, assim, ia tudo pela minha cabeça. Eu não tinha um público-alvo, eu não tinha noção de nada. Tipo assim, eu só ia comprar. Eu, gosto disso e comprar. Não, não é assim, né? Sim, Quantidade, assim, numeração, eu consegui, sabe, ter mais noção sim. através de um exercício também feito no curso, que me ajudou Que demais, bacana. demais mesmo. Hoje em dia eu não tenho mais dificuldade, sei o que comprar, né? Sim. Tamanhos, tudo direitinho. Que bacana, Catielen. E assim, é interessante falar sobre isso, porque às vezes muitas pessoas, elas se frustram, elas gostavam daquilo que elas estavam empreendendo, e aí, de repente, ou elas começam outro projeto, algo que é de outro nicho, que não tem nada a ver com aquilo que ela gosta, com aquilo que ela carrega, e ela se frustra de novo, porque ela não quer tentar de novo na mesma área. Então, a Catielen, ela acabou se frustrando, ela tinha um medo ali de não dar certo de novo, mas ela se deu uma chance e falou: não, eu preciso fazer algo diferente. E de repente, quem sabe começar de novo, só que agora com uma direção, um passo a passo, isso faz muita diferença, né, Catiele? Exatamente. Nossa Senhora, como faz diferença? É uma luz no escuro, assim, porque, sinceramente, a gente não tem muita noção, assim, a gente perde, quebra a cara, assim, Sim, e não é, e não tem uma experiência positiva disso, porque, né, não sim, tem, não sabe o que fazer, mas quer ir sem noção nenhuma. Não, eu aconselho muito a pessoa fazer um curso, né, ter uma mentoria para poder saber o que fazer, o que passo que deve dar, porque assim, bem complicado assim, a gente sozinho pegar e fazer. sim. E como que era para você? Como que você se sentia em relação a dinheiro, renda, negócio em si, antes de começar? A gente sabe que você falou que estava frustrado, então basicamente é como se você já tivesse desistido de tentar de novo ter uma nova renda. Como que era isso para você? Então eu tinha muito medo, né, de né, ir fazer, porque eu ficava com medo de faltar em alguma conta e eu falar, Uhum. se eu pago, se eu der um dinheiro aqui, se eu investir aqui e não der certo, e aí, o que, que eu vou fazer? Não, não vou mexer, não. Eu ficava assim, não, não vou fazer Sim, isso, porque, né, agora eu tenho a minha filha, tenho o meu marido, tenho a minha família aí. E eu, nossa, na minha cabeça ficava assim, não, não, não vou fazer isso não, porque eu sei que vai faltar, vai faltar. E tinha algumas vezes até chegou a sobrar, porém, o meu medo não deixava. Eu tinha muito medo mesmo. Não, então tinha pavor. o medo de não dar certo, o medo de se frustrar de novo era o que te travava, né? E Isso, você viu que quando exatamente. você começou, é aquela questão de confiança mesmo em Deus. Deus, ele te deu uma estratégia, te deu uma ideia, te deu um negócio, e agora é a sua vez de exercer a sua fé e dar os seus passos de fé, né? Então, estudar, procurar um curso, procurar um passo a passo e fazer a sua parte confiando que Deus, ele já fez a parte dele, é interessante porque você vai colocando o pé e Deus vai colocando o chão, né, Kátia? Exatamente. Nossa Senhora. Tem hora que é Deus mesmo. É Com Deus mesmo. certeza. Porque, né, quando igual a gente que, no meu caso, é roupa, né? Então eu tenho Sim, que comprar o produto, né? sim, E no começo é sempre do nosso bolso, assim. A gente tira bastante do nosso bolso, que é um investimento, né? sim. E aí é Deus que tem dado a direção mesmo. Sim, e a Porque importância da gente se mover na direção que Deus deu. Porque se a gente fica com medo, travado, a gente não consegue viver aquilo que Deus tem para nós. Então, eu fico muito feliz porque você se deu, se permitiu dar esse passo e agora você já está vivendo aí o começo de uma nova história que você está deixando Deus escrever na sua vida. Porque quando a gente fica com medo e trava, os processos, a gente não deixa Deus escrever. Deus está assim, eu estou querendo fazer, né? Eu estou querendo te ajudar a ter uma nova renda, a ter sua independência financeira, mas você precisa fazer a sua parte. Então, Kate, eu queria também te perguntar o que fez você decidir entrar aqui no curso do Papel para a Vida, na mentoria, mesmo com dúvidas e todos esses medos?
É o desejo, independente, eu sei que eu estava frustrada naquele momento, mas Deus já tinha colocado aquilo no meu coração e eu não podia negar aquilo, porque ainda mais quando eu já tinha feito oração antes, há muitos anos atrás, pedindo para Deus direção, porque, querendo ou não, a gente não fica feliz quando a gente não está fazendo o que a gente quer. Sim. E eu estava nesse momento, eu não estava me sentindo bem, por mais que eu estava ali fazendo tudo direitinho, né, sem errar em nada, mas Uhum. não era o que eu queria, comigo mesma, era uma coisa diferente. Eu queria estar ali, né? Ter uma renda também em questão familiar, né? Para me ajudar em casa, porque só aquilo também não Sim. estava dando certo, né? Sim. E eu precisava na época que eu entrei para esse lugar, eu precisava ficar meio período só, porque eu tenho uma filha e eu Uhum. preciso muito cuidar dela, né? Agora ela já está maiorzinha, mas e como agora eu já tenho meu negócio, graças a Deus, Olha aí. eu não preciso, né? Dia todinho. Você imaginou que um dia você estaria falando isso? Naquela época? Não, nunca Naquela época que imaginei. não tem muito tempo, tá, gente? Pouco tempo, Não, não tem pouquíssimo não. Foi ano tempo. passado. E nem não lembro quando, mas foi ano passado. Sim, tem Não pouco tem muito tempo. tempo. Eu falando isso aqui, pra mim é assim, um milagre mesmo. Foi Deus mesmo, Ô, porque Kati, e qual que era a maior objeção, assim, que passava pela sua cabeça antes de entrar? há medo da frustração, medo, com O medo. certeza. Nossa, eu tinha muito medo de me frustrar de Sim, novo e ficar, sabe? Eu tinha medo de me frustrar e acabar tomando raiva daquilo, sim, sabe? Porque às vezes é assim que acontece. Infelizmente, a gente é humano, então não tem como. sim. E eu tinha muito medo disso e eu sempre gostei, né? E eu não Bacana. queria tomar raiva. Mas, né? Não era o que Eu me você queria avançar, mas ao mesmo tempo tinha a maior objeção era o medo de dar errado de novo, né? De se frustrar de novo. me frustrar. E o que É meu maior mesmo medo. mesmo diante de todos esses medos e nossa, dúvidas e frustrações, o que te fez confiar aqui no nosso método? Então, né, como eu falei, eu conversei com meu marido, né, e a gente, né, foi conversando e ao longo dos dias eu fui pedindo direção para Deus, porque Sim, eu realmente, eu queria muito, mas aquele negócio do medo, o medo ele é terrível. Se a gente não cuidar, não olhar direito, ele toma conta. Então, e nisso eu fui fazendo meu, fui orando, e aí Deus me deu direção e eu falei assim, vou mandar mensagem. E deu uma voz, ficava, não, manda mensagem, vai, manda que mensagem para ela. bacana, Você vai entendi. perder sua vaga. Eu ficava assim. Aí eu falei, não, eu vou mandar então. Fui, peguei e mandei. Aí foi aí onde tudo mudou. Que bacana. E, Kati, você aqui que ainda está conciliando, por enquanto, isso é por pouco tempo, o CLT com o empreender, esposa, filha, vai para a igreja, tudo isso e ainda estuda sobre o seu negócio. Tem muita gente que tem o medo também, muita mulher que tem medo de não dar conta. Mas se eu pegar mais isso para fazer, vai dar errado porque eu não vou conseguir conciliar, eu não vou dar conta. Então, fala pra gente um pouco sobre isso, como tem sido a sua experiência. Então, né? Enfim, quando a gente tem família, tem filho pequeno, isso é a primeira coisa que passa na cabeça da gente. Não vou dar conta, eu tô trabalhando, tenho que dar conta da casa, é roupa, é casa, é criança. E aí a gente fica com muito medo, mas é aquele negócio. Se Deus colocou no seu coração, ele vai te dar a direção certa, ele vai te dar o caminho. Tem como sim, gente, conciliar. Se você parar para pensar assim, imagina você ter o seu próprio negócio, você trabalhar para você mesmo, ou então para ter uma renda Sim, a mais um valor que vai te ajudar. Você vai estar ali, ou então você vai poder, ou no caso, pagar alguém para poder olhar sua filha, tipo, seu filho, sim, ter mais condições, vida boa. E, e eu acho que se a gente parar para pensar, é como eu disse, se Deus colocou no coração da gente, não tem o que dar errado, não. isso Eu aí. sei que a gente fica assim, por dentro, a gente fica pensando, né? Não, não vou mexer com isso não, não vai dar certo, não vai dar em nada. Porque eu também pensei, né? Sim, Aí, sim. É o fica que tudo passa pela arrumado. cabeça da maioria das pessoas.
Sim, não vai dar em nada, eu vou me frustrar de novo, vai ser dor de cabeça, ou então eu tô com muito medo, não vou conseguir fazer isso, é uma coisa muito grande para mim. Não, não existe Sim, isso não. A gente, se Deus colocou esse sonho vai sair do papel, né? E exatamente. vai dar tudo certo, né? Se ele deu, se ele te der eh, condições, assim, já no seu pensamento, se já tiver o pensamento de querer, já é meio caminho andado. É E uma, é uma questão de decisão, né, Catiele? exatamente, tem que ter a decisão. Não, infelizmente, se não tiver a decisão, não vai. Realmente o medo vai tomar conta, né? Mas se, como Sim. eu falei, Deus colocou no coração, vai dar certo. Cada um carrega uma semente que Deus plantou. E você só precisa Exatamente. colocar ela ali para multiplicar. Então você precisa regar, vai ter os seus desafios, vai ter o tempo de crescimento, você vai regar essa semente, tem os tempos e as estações e momentos certos daquilo florescer. E muitas Exatamente. pessoas também elas acabam procrastinando. Ah, eu não tenho como fazer um curso, eu não tenho condições, mas na verdade muitas vezes é uma autossabotagem. Porque o que tem por É, trás é o medo. Então você já não deixa de comer aquela pizza para comprar o curso. Você já não corta distrações para falar que não tem tempo. Então, na verdade, é o medo de não dar conta, é o medo de se frustrar, é o medo de dar errado, disfarçado de não tenho dinheiro agora, não tenho tempo, acho que não vou dar conta. Não é mesmo, Kátia? Porque quando a exatamente, gente exatamente. toma essa decisão, mesmo, Deus ele vai te dando graça e você vai fazendo sua parte. Você começa com o que você tem. É, e uma coisa que eu acho muito importante, assim, igual, tem mês, quem tem o seu negócio vai entender. Tem Sim, mês que eu fico assim, meu Deus, o que, que eu vou vender? Que eu vou assim, meu Deus, como será meu mês? O que, que eu vou vender? Como que eu vou vender? sim, E a gente fica assim, meio sem noção, sem saber fazer. No curso eu aprendi muito, né? Eu aprendi assim, a ter mais criatividade, que eu não estava tendo criatividade, eu não sei te dizer o porquê, mas eu não tinha, sim, eu não sei se é a falta de direção mesmo. É isso, né? sim, E no curso eu aprendi, né, a saber o que eu ia postar, a não ter medo, igual, agora eu consigo conciliar os dois. Tem dia que eu vendo muito e tem dia que eu vendo muito pouco. Aí isso desanima um pouco no começo, realmente. Só que a gente tem que parar para pensar, né? Não, a gente tem que correr atrás, tem que lutar, né? E que vai dar certo, Deus vai dar direção, né? Se ele colocou o sonho ali, vai dar certo. E não é para desanimar, e o começo é triste, o começo é triste. é uma Por mais que a questão gente de constância, né, Catielen? É uma questão de exatamente. Foi perseverança só mesmo. isso aí. Isso era o que eu precisava para mim. Porque se eu não tivesse desistido de primeira, eu não ia conseguir o curso agora. Por isso que eu tô falando. Eu não ia ter tido a oportunidade de entrar no curso, eu não ia ter direção. Talvez agora eu estaria me frustrada, estaria ainda mais frustrada, porque eu ia ter ido um pouco mais longe do que eu fui. E depois, Sim, para mim, cair daquilo ali ia ser bem pior para mim. E foi sim, muito bom mesmo. Foi Deus que colocou o curso e nele eu consigo aprender. E todos os dias eu sei o que postar, eu sei o sim. que colocar. Por mais esses dias para trás eu estava meio doente, né? Mas eu posto, eu converso com as minhas clientes. Eu tenho assim já. É uma questão de ter um passo a passo mesmo para te ajudar. Isso já ajuda Exatamente. muito, ter um método, né? Exatamente. Você não fica perdida. Exatamente. Aprendi nele no curso, eu aprendi a lidar com meu público, né, com meus clientes, a ter um Sim, retorno, né, não só ir lá vender e acabou, não, vou lá, converso com eles e eu consegui clientes assim fiéis, né, que estão sempre comprando para mim, comigo, graças a Deus. que bacana, conseguiu fidelizar clientes aí, além de tudo, né? Muito bom, Katielen. Para a gente finalizar aqui, fala pra gente, dá uma palavra final para quem tá te ouvindo, para quem tá te assistindo aqui, acompanhou um pouquinho da sua trajetória com a gente. Então, como eu disse aqui no vídeo o tempo todo falando, se Deus colocou no seu coração um sonho, Ele vai te dar condições, Ele vai te dar formas, oportunidades. Imagina se eu tivesse deixado para trás só
não tivesse nem mandado mensagem, né? Eu não Sim, estaria da forma que eu estou hoje, né? Que é o mais importante. Eu estou feliz comigo mesma, né? A minha sim. cabeça é outra. Nossa, eu tô assim 10 vezes melhor, né? Que antes. Que bom. E é o que eu tenho para dizer. Não tenha medo. Se tiver de quebrar a cara, quebrem a cara. Mas não desistam dos sonhos de vocês. Procurem orientação, igual eu procurei. Que dessa Sim. forma eu vi que deu certo. Então, se deu certo para mim, vai dar certo para você. E e perseverar, né? Não desistir de primeira, porque as coisas não são fáceis. Mesmo você tendo uma direção, se você não quiser ou se você desistir de primeira, não vai dar certo. Sim. O que eu tenho para dizer é isso. Perfeito, Catielen, que muitas pessoas, elas até têm muitas vezes a direção de Deus, mas o medo de não saber por onde começar, como começar, Exatamente. traz paralisação, aí elas também ficam estagnadas financeiramente, não conseguem gerar uma nova renda. Então a questão é começar, dar o primeiro passo, é, é, procurar um método que te dê um passo a passo, como a gente tem aqui, é um Exatamente. método que pega na sua mão, te dá um passo a passo para realmente ir eliminando esse medo. Então, os problemas, os desafios vêm, só que você aprende a lidar com eles por causa, justamente porque você entendeu agora como que funciona, quais estratégias, qual o próximo passo você pode dar. Então, além da direção de Deus, muitas vezes as pessoas até têm a direção de Deus, mas têm o medo de fazer a parte delas. Tem essa questão de nós fazermos a nossa parte. E é aqui no curso do Papel para a Vida é isso que a gente tem ensinado. A gente tem dado aí um passo a passo para quem não sabe por onde começar e está sem direção, e a pessoa acaba tendo clareza, e aí tudo vai ganhando vida, os projetos vão ganhando vida e a gente vai crescendo, né, Catiele? Exatamente. Catiele, muito obrigada. Eu agradeço, estou muito feliz com a sua evolução. Eu acompanho, gente, a Bom, Catielen. Vou deixar o arroba dela aqui para graças a vocês. Deus. Eu vou deixar o Graças a arroba. Deus. Graças a você também. Amém. Eu vou deixar o arroba dela aqui. Graças a Deus por você ter se dado essa chance, esse passo, ter se permitido, né, viver o extraordinário de Deus para sua vida. E eu sei que esse é só o começo e tem muito Amém. mais. Muito obrigada, Amém. Catiele. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.